Bem, amigos das redes sociais, amigos e amigas internautas, um excelente bom dia! São agora 9 horas e 16 minutos, horário de Brasília, do dia 16 de julho de 2019. Eu sou o Márcio Lorega, analista de investimentos, terapeuta financeiro e economista da Mais Money, vindo trazer para vocês diretamente dos nossos estúdios do Rio de Janeiro, ao vivo aqui no Márcio Lorega no Facebook, ele, o Abertura do Mercado, Abertura do Ibovespa, sim, com as notícias que podem movimentar os nossos mercados do Brasil, do mundo, também cenário de commodities, parte gráfica, retirando suas dúvidas, analisando os papéis que vocês solicitam para a gente nos comentários, sempre bem quistos e amados aqui, tudo isso resumido, mastigado, sem muito lero-lero, sem muito blá blá blá, eu e você diretamente aqui nessa troca de conhecimento, de aprendizado, de experiências, indo juntos à liberdade financeira, galera. Então veja que esse aqui é um grande passo, é um grande caminho para você que quer conhecer o mercado ou você que quer trocar experiências, aprender um pouco mais, gerar valor, não só para você, mas para todas as pessoas. Grande Valdir, seja bem-vindo! Vamos lá! E aí, antes da gente iniciar nossos trabalhos, o que é sagrado é a gente trabalhar o seu mindset, trabalhar a sua mente, e você com a mente mais tranquila, mais serena, mais suave, você está mais propenso a olhar da melhor maneira e do melhor caminho as operações. Sim, você conseguindo literalmente enxergar de uma maneira diferente o mercado, você vai analisar melhor os seus setups, vai conseguir enxergar melhores pontos e vai aproveitar realmente o melhor que o mercado tem de oferecer, vai sair daquelas ciladas do efeito de manada e vai literalmente caminhar positivo. Então, nessa leva, a gente tem aqui sempre uma palavrinha bacana de um livro chamado Convivendo com Você, César Braga Said. Não estou fazendo propaganda, é simplesmente que eu estou utilizando aqui e tem umas palavras bem interessantes e eu gosto de trazer aqui. São 2 minutinhos, vai levar, depois a gente traz os números, as informações todas, mas fique comigo que ela pode ser literalmente uma palavra para você. Hoje nós vamos falar, vamos falar de detalhes. Quando a porta da felicidade se fecha, outra se abre. Mas, frequentemente, estamos tão obcecados com a que se fechou que não podemos ver a que se abriu para nós. Quem falou isso foi Helen Keller. Detalhes. Tente não se aborrecer por detalhes. Se o que planejou não saiu exatamente do jeito que gostaria, não é motivo para perder o seu dia. Irritação e nervosismo não facilitam a identificação e a correção das falhas. Se o conjunto se sobressaiu e os resultados foram satisfatórios, por que permitir que a desolação lhe tire a paz? Busque sempre melhorar em suas iniciativas. Aperfeiçoe o que for passível, mas não seja perfeccionista ao ponto de querer tudo certinho e do seu modo. Um beijo no coração, mãe, bem-vinda. A preocupação com minúcias é algo importante. Um lapso, um equívoco podem comprometer todo um trabalho, acarretando prejuízos e dissabores. Grande Rodrigão, bem-vindo! Mas isso não implica fazer tempestade em copo d'água, quando se pode tirar proveito do erro cometido. Um detalhe numa conversa, numa pintura, num livro, numa roupa, numa casa, numa personalidade, pode fazer uma grande diferença. Da mesma maneira que relevar, entender, tentar novamente, oferecer oportunidade também pode gerar inúmeros estímulos. Estabeleça critérios e disciplina para alcançar suas realizações, mas tenha cuidado para não se tornar uma pessoa desagradável, evitada por todos e tolerada por muitos. Valorize os esforços dos que colaboram com você. Elogie o talento de cada pessoa que agrega energia junto a você e o faça com sinceridade, não apenas pensando no lucro que essa postura possa lhe render. Conheça melhor os que caminham a seu lado. Pare para ouvi-los. Perceba como são os que sentem e o que você sente, com o que sonham e tente ajudá-los, tanto quanto eles se esforçam para serem úteis a você. Elogie em público, mas corrija em particular. Se você tem facilidade em apontar erros,
Desenvolva também a faculdade de reconhecer qualidades. O que pede e espera dos outros é o que eles podem lhe oferecer. Ou sua expectativa supera a própria capacidade deles em atendê-lo. Você tem todo o direito de exigir-se ao máximo. Só não espere que todos vivam concordando com seus valores. O mundo é plural, com diferenças que precisamos respeitar e com as quais podemos aprender. Não esquecer disso é um detalhe importante para vivermos bem com todos. É isso aí, galera, e vamos iniciando os nossos dias. Grandes saudações rubro-negras, Rodrigão. Vamos suar, vamos esperar o final do ano, meu querido. Vamos que vamos. Índices futuros dizem o seguinte para nós: S&P 500 lá na Europa, lá nos Estados Unidos, na Ásia, mas o S&P 500 nos States está 0,10 de alta, Dow 30 batendo 0,13 de alta e Nasdaq 0,09 de alta, todo mundo suave, devagarzinho, Europa também, nada tão explosivo assim. S&P 500 estava positivo, levemente de manhã, já reduziu, está 1,66% de baixa a 12,47 pontos, que denota uma propensão leve de tomada de risco nos mercados globais no dia de hoje. Europa com a Alemanha batendo 0,36% de alta, FTSE 100 na Inglaterra 0,47% de alta, CAC 40 da França 0,56% de alta e Eurostoxx 50, aquele conglomerado da média dos mercados europeus, 0,50% de alta. Estamos indo direitinho lá na Europa, apesar de dados mistos que saíram agora na parte da manhã, as coisas estão rodando um pouquinho mais tranquilas, com a balança comercial lá da União Europeia vindo acima das estimativas, os ganhos médios, né, o índice de ganhos médios lá no Reino Unido vindo acima do esperado. Então, alguns dados vieram interessantes, outros nem tanto, como o sentimento da economia lá na Alemanha, que veio aí com uma projeção de queda acima do que se esperava, então o pessoal não está olhando também com bons olhos por lá, por causa daqueles receios, como eu comentei ontem com vocês ali. Então é o momento de ficar um pouco mais esperto e atento, de estar com o mercado positivo, mas inspira cuidados e principalmente aguardam-se os dados que vão sair antes da abertura dos mercados norte-americanos, com resultados aí, lucros de algumas empresas que vão ser divulgadas, as financeiras principalmente agora, vamos ter o Wells Fargo, Goldman Sachs e JP Morgan, só isso para divulgar números aí de hoje, deve mexer bastante com o humor, além de dados aí econômicos que daqui a pouquinho vai pipocar aí, vendas de varejo, núcleo de venda de varejo, o pessoal esperando aí uma redução desses dois índices, vamos ver se vem, se vir melhor do que o esperado, pode dar continuidade naqueles dados positivos que estão vindo, desde que o Powell falou que ia acompanhar os números para ver se reduz ou não, enfim, a taxa de juros norte-americana estão vindo bons e aí está tirando um pouco do fôlego do mercado. Daqui a pouco saem esses números. E 2 da tarde ele mesmo vai vir falar, Powell, todo mundo aguardando aí o que ele vai falar. Pode ser um catalisador positivo ou negativo para o nosso mercado no dia de hoje, que estamos sem reforma da Previdência, sem legislativo entrando aí nas carrapetas. A gente tem somente aí a aguardar as notícias relativas aí ao governo, o que vai pipocar, o que eles vão movimentar, o que vai ser feito. Pré-balanços, que semana que vem começa a divulgação de balanços aí das empresas nossas aqui do segundo tri, pessoal de olho, atento à divulgação desses números. É uma semana, digamos, meio em stand-by, né? Então vamos ver como é que as coisas vão caminhar, vamos ficar muito ao sabor das informações internacionais, se as coisas melhorarem lá, China, relação, Estados Unidos, né? As questões voltadas à Europa, Brexit, as coisas aqui internas, dados econômicos virem interessantes, algumas notícias relativas a algumas empresas ou setores vindo bons, podem nos levantar, mas merecemos um descanso, um repouso depois dessas semanas loucas que nós tivemos aí, de tá tudo certo, tá tudo errado com a reforma, aí passou um pouco. Vamos ver, somente na próxima semana com os balanços a gente vai ter um fluxo mais relevante. Ontem, só lembrando, tivemos aí o vencimento de opções no mercado, Bolsa 3,1 somente com volume de vencimento de opções, o mercado acabou dando aí sua rateada, fechou com uma quedinha de 0,10, oscilou 1.000 pontos para cima e para baixo, deixou um cenáriozinho ainda não tão espetacular. A formação gráfica inspira cuidados, mas pode ensaiar uma reação, principalmente se conseguir rodar acima de 104.500. Aí a gente tem um espaço, tem um potencial
para recuperar, 105, 105,5, 106, 106,700. Enquanto isso não acontece, ficamos abaixo da média de 8 no gráfico diário, que está em 104.100, 104.200, e isso pode nos levar às maiores quedas. E de acordo com o que o nosso índice futuro está demonstrando no dia de hoje, diferente da minha blusa que é verde, está vermelho, 0,27% de baixa, por enquanto, o índice futuro. Isso pode, na ausência de dados, aí, com as subidas que nós tivemos recentes, a galera dar continuidade à realização, embolsar um pouco mais os lucros recentes, então vamos ficar esperto com esses detalhes, com as informações. As informações aí, o último que eu tive, vou ver se eu consigo atualizar esses dados hoje, do saldo dos investidores estrangeiros, que a gente tem aí investidores estrangeiros negativos, investidores, pessoas físicas negativas, sustentado aí na nossa bolsa pelos institucionais, estão bem negativos aí, investidores estrangeiros com 1,29, pessoa física 1,26, bi só nesse mês, então ficar sereno, suave. Ontem o dia ficou bem digesto, bem fraquinho, à exceção de alguns ativos, óbvio, Smiles aí com rebaixamento do Morgan Stanley, Via Varejo com fluxo, a galera buscando a antecipação aí de tudo que pode ser de expectativas criadas para Via Varejo, as questões de contratações que vêm sendo feitas, as arrumadas de casa, o papel voltou a dar mais uma subida, mas também espera cautela, a gente pode abordar ele no dia de hoje. Então, com relação ao Ibov, tem potencial se perder a mínima de ontem, de 103.500, 103.400, a gente pode voltar aí à região de 102.800, depois voltar para a faixa aí de 102.000 ali cravadinho, e depois 101.800 a 102.000 para ficar bem arrumado no diário, que é onde está a média de 20 períodos, que pode ser um ponto de sustentação interessante para a gente. Vamos ver se ela monta uma figura de reversão, se cair isso tudo, para demonstrar o potencial de reação. Bom dia, tio. Beijo no seu coração. Vamos ficar esperto aí que merece uma certa atenção e gera um pouco de tensão também. Então, vamos ficar bem ligadinhos. Com mais informações aí que nós temos, questões voltadas aos balanços, como eu falei para vocês, nas próximas semanas aí, os mais relevantes aí já para trazer. Temos Petrobras que vai divulgar dia 25 seu balanço e Vale dia 31. Ambos aí, a expectativa é que sejam após o fechamento do mercado. Talvez Petrobras antes, mas vamos ver como é que vai caminhar esses detalhes. Temos de entender muito, muito mesmo como que o mercado vai enxergar todo esse delay até termos a resolução da reforma da Previdência, se vão enxergar pelo lado positivo ou lado negativo, ainda não está claro. Grande Reinaldão, seja bem-vindo, querido! E isso aí também inspira cuidado. Ou seja, a gente está num mercado, eu tenho reiterado cuidado, cautela e tudo mais. Essa semana, se não tivermos aí gatilhos eu digo informações relevantes de alguns ativos, podemos ter um mercado bem mambembe, salvo algumas informações, como eu venho falando, algumas informações pontuais com ativos que podem produzir aí boas corridas ou boas quedas. Então, vamos ver literalmente essa evolução ao longo do período. Falando de commodities, o que nós temos aqui, faltando um minutinho para a divulgação de dados, eu vou passar isso para vocês. A gente tem aí dados atualizados. Neste momento, o ouro, $1.416,25, 0,19 de alta, bem fraquinho. Petróleo tipo Brent, referência na Inglaterra, referência global, 0,03 de alta, depois de ontem ter dado uma queda por causa aí de volta de produção lá no Golfo do México, pós-tempestade Barry ter passado por lá. Voltou, o negócio desandou lá, hoje está mais suave, está mais sereno. WTI, petróleo lá, referência nos States, 0,07% de alta, então estável, né? Nada também espetacular. Falando agora de minério de ferro na Bolsa de Mercadorias de Dalian, lá na China, os contratos futuros com vencimento de setembro subiram bem, 2,38%, 905 yuans por tonelada. Pode dar continuidade ao fluxo que foi ontem, né? Tanto para ela quanto para a CSN. Vale aí, vamos ficar de olho. Vergalhão de aço subiu 73 yuans na Bolsa de Mercadorias de Xangai, nos contratos futuros com vencimento por tubos mais líquidos. Fechou a 4.037 yuans por tonelada, ou seja, minério
e vergalhão positivos, petróleo estável nesse momento. Agora o dólar batendo aí seus 3,7660, 0,28% de alta, um pouco na contramão do que estamos vendo aí, algumas casas até falando de 3,65 dólar. Destoa do Boletim Focus, que mantém os 3,80 até o final do ano, e foi divulgado ontem esse relatório, e a gente está aí um dólar querendo dar um voozinho, mas já tem a galera pensando nele com umas quedas um pouco mais pesadas. Então vamos ver como é que isso vai ser também, porque vai ficar aí literalmente ao sabor da reforma, se vai ser aprovado. Talvez já estejam pensando numa reforma passando, o pessoal olhando uma entrada de capitais mais pesada aqui, principalmente lá no dólar. Isso pode gerar um fluxo, digamos aí, positivo para o real e negativo para o dólar. Então talvez seja essa a visão aí de algumas grandes instituições. E o Bitcoin, criptomoeda, neste exato segundo, 10.575 dólares, 2,64% de alta. E aí agora trazendo os dados que acabaram de ser divulgados, a gente teve aí núcleo de vendas do varejo vindo acima do esperado. Veio 0,4% positivo, ante a estimativa de 0,1%, enquanto vendas do varejo também veio 0,4%, ou seja, esperavam uma queda, uma diminuição boa em relação ao período anterior. O período anterior veio 0,5% positivo para as duas. Eles esperavam que viesse 0,1% positivo, ou seja, reduzindo bem, e reduziu muitíssimo menos. Ficou positivo 0,4%, dado positivo, demonstrando aí uma certa força para a economia, vendas de varejo e núcleo. Isso vai, digamos, mais uma pancada em cima aí de quem torce a favor de uma queda de taxa de juros norte-americana, praticamente todos os emergentes e as economias. Então, mais um dado positivo para a economia norte-americana, não só bem, vamos ver como o Powell, se ele vai comentar a respeito disso, se ele vai dar algum indício de que tipo, os números estão bons, a gente pode segurar um pouco a onda, ter mais paciência, que aí vai matar do coração o mercado, ou ele vai falar, não, esses números estão bons, mas a gente ainda tem que ter mais cuidado, vamos ver outros dados econômicos, aí pode dar uma abrandada nesse cenário. Espertos com esta fala dele, que a princípio, se não tivermos nada relevante aqui interno, é o que deve balizar um pouco aí, o humor dos mercados globais e a gente também. Fora isso, os balanços, né, dos bancos, como eu já falei para vocês, vai ser divulgado antes da abertura do mercado norte-americano. Abre 10h30, então abriu o nosso, já deve ter um pouco de noção do que vai rolar, beleza? Então vamos ficar espertinhos também com essas informações. Detalhes agora corporativos, Vale assinou acordo aí com o Ministério Público, por Brumadinho, lá do Trabalho de Minas, assinaram acordo de encerramento da fase de conhecimento de ação civil pública. A Vale vai depositar em juízo agora, 6 de agosto, 400 milhões de reais, dando moral coletivo. E o acordo determinou a liberação de 1,6 bi que foi bloqueado anteriormente. Ou seja, uma informação de que ela resolveu uma ponta, liberou um pouco mais de dinheiro que estava bloqueado, é positivo para a Vale, somado ao minério de ferro, tem potencial aí. Pais, cônjuges, filhos de trabalhadores falecidos receberão em torno de 500 mil por dano moral, irmãos recebendo 150, pagamento de seguro adicional por acidente de trabalho de 200 mil aos pais. Então já ficou definido os valores aí a serem pagos. Detalhes relativos à Petrobras, ela informou ontem à noite o início da fase não vinculante referente à primeira etapa de vendas de ativos em refino e logística associadas no país. E aí botou os nomes aqui de diversas refinarias, incluindo de Pernambuco, Landulfo Alves, Presidente Getúlio Vargas, lá no Rio Grande do Sul também outras. Então, esses desinvestimentos em refino estão em linha, de acordo com o que ela falou, buscando a maximização de valor para os acionistas e botando dinheiro para dentro da casa. Então, é uma informação que tem aí potencial positivo também para a Petrobras. Hoje, depois de ontem ter sido anunciado, hoje o pessoal vai saber finalmente o plano de recuperação judicial da Oi. Todo mundo de olho aí no que ela vai informar. Então vamos ver, vai ter a teleconferência às 10 da matina. Quem não tem o ativo vai ficar de olho. Quem tem o ativo já está esfregando suas mãos, esperando algo muito maravilhoso, mas vamos ver como é que isso vai rodar. Ontem o papel subiu, se não me engano, 7%. Vamos ver como é que ele vai caminhar no dia de hoje aí. É risco altíssimo, é arrojadíssimo, mas tem gente que curte, então esteja ciente da volatilidade e da pressão que você tem que segurar vis-à-vis os potenciais ganhos.
Uma questão importante aí, Magazine Luiza, a questão do desdobramento de ações. Vamos ter uma assembleia aí no dia 31 de julho, às 11 da matina, para aprovar isso ou não. Lembrando o desdobramento aí de 8 para 1, deve botar a ação na faixa de uns R$30 aí, em torno dessa faixa de preço, dependendo, é óbvio, da movimentação que ela vai estar até lá. Relativa aí agora à parte de construção, residencial, civil, tudo que tem direito, as empresas voltadas aí, MRV, divulgou a prévia operacional, reportando alta nos lançamentos. Foi mais um dado interessante, mas teve distratos aí de 50,2 aí, de queda. Então acaba também dando um fluxo, melhor marca dela nos 6 anos. Teve uma queima de caixa, agora voltou a gerar. Então é mais um ponto interessante. A gente vê um maior crescimento de vendas, e também de vendas líquidas que vem sendo observado e estão esperando que para os próximos meses seja melhor. Então vamos ver como é que isso pode caminhar. Assim como Cyrela, que divulgou o número aí, formando lançamentos, também volume que cresceu, tudo mais. As vendas líquidas contratadas foram para 1,902 bilhão, valor 79% superior. É mais um dado importante. Então, construtoras estão aí, principalmente MRV e Cyrela, indo bem na fita, bons números. Isso pode gerar fluxo para elas mesmo com um dia modorrento. Vamos ver como elas vão se comportar. Agora vamos para as partes gráficas, trazendo aí as informações. Índice futuro 0,20% de queda, levezinho na baixa. Vamos trazer aqui detalhes relativos a Cyrela, já que eu a 21,96, ele que chegou na mínima 21,65, máxima de 22,19, deixa uns dividendos aí provisionados gigantes para quem ficou com ela aí há alguns dias atrás, na faixa de 78 centavos, com um dividendo pesado, dividendo forte, quase 4% aí na cabeça. Então, deixou uma figura gráfica de potencial reversão que precisa ser confirmada acima de 22,20. Bateu isso, tem espaço para correr para 22,50, 22,70, 23,10 e depois 23,50. Aí fica bem interessante, que foi o topo recente dela. E aí, se romper, tem caminho para chegar até uns 24,65, quem sabe. Parte de baixo, não conseguiu resistir, suportar aí. Os dados já foram, digamos, precificados da reação que teve ali no final do pregão. Ela pode voltar aí na perda de R$ 21,80, R$ 21,70, pode voltar a R$ 21,45 e depois, se quiser azedar bastante, até R$ 20,97 na média de 20. Lembrando que resistência está sendo 22,60 na média de 8 ali para ela. Então, esses são os detalhes. Agora, outra informação de Via Varejo, DVR 3703, que o papel fechou. O papel fechou aí bem, o papel fechou tranquilo, fechou depois de dar uma bela oscilação, deixa muita gente de calça arriada quando foi a 673, depois de uma abertura boa ali na região de 6,90. Ela acabou reagindo na reta final, performou em 7,03 e ficou neste nível. E agora tende a romper a região de 7,05, 7,10 para chegar a ter fluxo para R$ 7,20 e depois 7,35, que foi o último topo dela. Parte de baixo perdeu 6,90, busca 6,80, depois 6,67, 6,70 e aí pode buscar 6,50, onde está a média de 8 períodos. Só para vocês terem ideia do potencial de volatilidade que ela tem aí. Tudo isso é possível até para hoje, tá? Então vamos isolar todos os fatos. E aí, outro ativo que eu vou passar para vocês agora é a Vale 3. Vale 3, 52,69, o papel deu uma aberturazinha, fechou com 1,70 de alta, ficou bonitinho. Poderia ter ido um pouco melhor, deu uma oscilada, ficou meio mambembe. A figura gráfica dela demonstra a continuidade do que a gente tem de tendência aí altista. E permanecendo acima de 52,50, não perdendo 52,25 da mínima de ontem, tem potencial para buscar e romper os 53, essa região, e aí acima de 53,05, ganhamos fôlego para 52,50 e até 53,80. Nada impossível para esse papel. Perdeu 52,25, o negócio azeda um pouco mais, podendo buscar aí 51,80, 51,60, onde estão todas as médias ali. Média de 200, está em 51,60, média de 8, 51,62 e média de 20, 51,76. Está todo mundo colado nessa região, né? Suporte fortíssimo, espero que aguente o tranco em relação a uma oscilação forte que talvez ela possa ter
ao longo do dia. Beleza, pessoal? Então eram esses os detalhes para trazer para todos vocês, 9 horas e 40 minutos do dia, sem muitas informações, sem muito gueri-gueri. É assim que a gente gosta, um dia direto e reto, e que seja a bolsa assim clara, né? Que não seja igual ontem, ficar naquele samba que não sabe se caso se compra uma bicicleta. Beleza, pessoal? Tudo de bom para vocês, uma excelente manhã. Peço atenção, não tem vencimento de opções hoje, dia mais limpo, mas fiquem atentos às informações que podem pipocar de Brasília e principalmente lá dos Estados Unidos. Fora as informações aí corporativas que podem surgir. Mas se orientem por esses pontos que vocês já terão um dia bem bacana, ok? Tudo de bom, excelentes trades, bons negócios, nos vemos amanhã na abertura, entre 9 e 9 e 15 da matina, começando trazendo as informações detalhadas e resumidas fora o fechamento de hoje. Tudo de bom e para nossa tradicional despedida, tchau!